Olá, eu sou Thaís de Oliveira Azevedo, aluna do curso de Serviço Social, bolsista de Iniciação Científica Ações Afirmativas Unirio. Eu e Agnes vamos apresentar o trabalho A Política de Saúde no âmbito da execução penal, garantia ou violação de direitos. A nossa orientadora é a professora Lobélia da Silva Faceira. Olá, meu nome é Agnes, eu sou bolsista de Iniciação Científica pela FAPERJ e também curso Serviço Social na Unirio. O trabalho apresenta os resultados parciais do plano de estudo, a política de saúde no âmbito da execução penal, garantia ou violações de direitos, vinculado ao projeto de pesquisa, políticas sociais e prisão, uma avaliação da política de execução penal da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Iniciando pela contextualização do nosso tema, temos a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, a famosa LEP, Lei de Execuções Penais. A lei irá normatizar os direitos e deveres dos presos e prevê que o tratamento deve ser realizado permitindo justa reparação do delito cometido sem prejuízo da integridade física, mental e social do preso. Além disso, a lei também prevê o desenvolvimento de políticas sociais que possibilitem a garantia dos direitos humanos e sociais da população carcerária e o retorno ao convívio social. Porém, através da pesquisa realizada no trabalho, é possível comprovar que não há uma oferta integral dessas políticas sociais, apesar de, teoricamente, ser prevista em lei. O importante é sobre a avaliação do desenho e condições das políticas sociais na execução penal, expondo a complexidade e as contradições das mesmas, né? Referente ao objetivo do nosso trabalho, nós temos o objetivo de analisar a política de saúde no âmbito da execução penal e problematizar os avanços e desafios no cenário contemporâneo. Faço aqui um destaque para o atual cenário que estamos vivendo, né, que é um cenário de pandemia mundial e de negacionismo contínuo aqui no Brasil. Referente aos nossos objetivos específicos, temos os objetivos de estudar os principais autores da perspectiva marxista e da criminologia crítica, que abordam o debate da historicidade das prisões no âmbito da sociedade capitalista, identificar a concepção de saúde utilizada no âmbito da execução penal, verificar a integralidade entre as secretarias de Estado de Saúde e secretarias de Estado de Administração Penitenciária, entre outros itens que estão presentes na imagem, né? Faço aqui um destaque sobre a análise das ações de saúde implementadas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro de enfrentamento ao Covid-19, pois a pandemia serviu para acentuar e intensificar os mais variados tipos de opressões, né, e problemáticas sociais que já estavam presentes na sociedade antes mesmo da pandemia existir. E não foi diferente no âmbito da execução penal, né? Então, durante o período de pandemia, tivemos diversos relatórios realizados pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro que denunciam as condições precárias que as unidades prisionais vivenciaram durante esse período de pandemia para tentar combater a mesma. Referente às atividades que nós realizamos enquanto grupo de estudos, né, promovemos encontros periódicos em grupo de estudo e pesquisa via Google Meet, organizamos, analisamos os dados e preparamos resumos para submissão em fóruns de divulgação científica, organizamos também um webinário chamado A Política de Saúde no âmbito da Execução Penal, apresentamos resultados em eventos científicos e acadêmicos diversos, além de produzirmos os artigos para publicação. A execução do trabalho seguiu as seguintes etapas metodológicas: a análise do modelo de gestão para a política prisional de 2016, a análise do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2020 e a análise dos relatórios do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Também houve a análise de reportagens dos jornais online no período de setembro a dezembro de 2020 sobre a saúde no sistema prisional no estado do Rio de Janeiro, sendo selecionados como jornais online G1.globo.com, Extra e o jornal O Dia. Esclarecemos que a escolha foi pautada no critério de maior acessibilidade. No processo de interpretação de dados, foi privilegiado a análise de conteúdo dos textos, leis, documentações, articulada ao arcabouço teórico da pesquisa, analisando os seguintes eixos de análise: definição da política setorial de saúde no âmbito da execução penal, perspectiva de acesso dos presos à respectiva política setorial, contradições e mediações no processo de operacionalização da política de saúde nas prisões, com relação aos princípios da universalidade, integralidade e equidade. O ingresso dos indivíduos privados de liberdade no sistema penitenciário deveria priorizar as ações de diagnóstico precoce de doenças, em especial as transmissíveis, de promoção da saúde e de prevenção de agravos, utilizando seus protocolos clínicos estabelecidos e realizando a coleta de exames laboratoriais e imunização conforme o calendário básico de vacinação. Consequentemente, essas ações deveriam ser registradas pela equipe multiprofissional de saúde no prontuário de cada indivíduo privado de liberdade, e esse indivíduo deveria ter acesso
acesso ao seu prontuário sempre que desejasse, em especial na sua saída do sistema prisional, no momento em que uma cópia desses registros deveria lhe ser entregue. Considerando a realidade brasileira, especificamente o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, esses indivíduos privados de liberdade, quando ingressam nas prisões, não realizam os exames ou diagnósticos médicos em função da ausência desses profissionais, de equipamentos e de infraestrutura dessas instituições. O Informe Mundial sobre os Direitos Humanos no Mundo, da edição de 2016, apresentado pela Human Rights Watch, destaca que aqui no Brasil a incidência de HIV nas prisões é de 60 vezes maior que no restante da população, e a proporção, quando feita com base nos casos de tuberculose, é da ordem de 40 vezes. Os dados do último Infopem de 2020, colhidos de julho a dezembro de 2019, mostram que, devido à escassez de recursos humanos e materiais, a política setorial de saúde prisional ficou impraticável. Analisando somente o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, atualmente temos 52 unidades prisionais, com 50.822 pessoas presas. Nessa conjuntura, 80% das unidades prisionais do Estado têm consultório médico. Apenas 36% das prisões têm estabelecimentos com sala de coleta de material para laboratório. 22% têm cela de observação. 20% tem sanitário para pacientes e 66% tem sanitários para equipe de saúde. 16% tem central de material esterilizado e expurgo. 10% tem sala de lavagem e descontaminação. 14% tem sala de esterilização. 32% tem depósito de material de limpeza. E 0% tem cela de enfermaria com solário. São dados do Infopem de 2020. Um estudo de 2013 da Fiocruz evidenciou que entre os problemas de saúde física apresentados pelos detentos destacam-se os osteomusculares, como as dores no pescoço, costas e coluna, luxação de articulação, bursite, dor ciática, artrite, fratura óssea, problemas de ossos e cartilagens e de músculos e tendões, e também doenças do aparelho respiratório, como sinusite, rinite alérgica, bronquite crônica, tuberculose e outras, e também doenças de pele. Dessa forma, considerando a existência dessas comorbidades, poderia haver um aumento da mortalidade dos detentos, não sendo possível determinar com conhecimento científico até o momento em qual percentual, acontece esse aumento. Nesse sentido, a Alexandra Sanches, do Grupo de Pesquisa Saúde nas Prisões, da Fiocruz, constatou em uma pesquisa que a taxa de mortalidade entre os presos do Rio de Janeiro é 5 vezes maior que a média nacional. Assim, foi concluído na pesquisa que, na maioria dos casos, 83% das mortes estão associadas às doenças, cujos óbitos poderiam ter sido evitados se tivessem sido diagnosticadas e tratadas. Mas na maior parte das vezes, quando essas pessoas ingressam dentro do sistema prisional, elas não passam por um processo de bateria de exames para detectar algum tipo de doença e que conste lá no prontuário para que elas sejam tratadas. Isso também é uma das causas da mortalidade entre essa população, um aumento dessa mortalidade. Os relatórios do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura sobre a política pública de saúde no âmbito da execução penal no Estado do Rio de Janeiro possuem 3 dimensões: relatórios anuais, de visita e monitoramento. E também tem os relatórios temáticos. Realizando uma análise geral, é possível verificar a ausência da atualização do relatório anual, sendo o último realizado no ano de 2018. Nesse ano, realizaram 30 visitas, onde cada visita gerou um relatório. E no mesmo ano, surge um relatório temático, denominado Sistema em Colapso, atenção à saúde e política prisional no Estado do Rio de Janeiro, evidenciando a precária realidade do Estado no âmbito da saúde das unidades prisionais. De acordo com o relatório parcial sobre os impactos da Covid-19 no sistema prisional do Rio de Janeiro, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, os presos não possuem o devido acesso à água para higienizar as mãos, sendo a mesma sem procedência e de uso restrito. As prisões são ambientes abafados que impedem a livre circulação do ar, e é notória a ausência de equipes médicas para atendimento dos apenados, e o sistema prisional é incapaz de lidar com a pandemia. Não há vagas no SUS disponíveis e as cadeias são superlotadas.
Num contexto de... São condições que, independente do contexto, já deixa essa população numa situação de vulnerabilidade. Num contexto de pandemia, você ter pessoas encarceradas em locais superlotados, com acesso a águas e produtos de higiene restritos, a chance de contaminação fica elevadíssima, né? E você deixa essa população que já é vulnerável num estado de vulnerabilidade ainda maior. Em 2020, ocorreu a publicação de um artigo no jornal O Dia, no qual consta que no Rio de Janeiro é uma das piores situações carcerárias da América Latina, que é no Complexo Prisional de Jericinó, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Diante desse quadro crítico, pode-se afirmar que, no sistema prisional brasileiro, há violação generalizada dos direitos fundamentais do preso e de tudo aquilo que é caro à dignidade humana. A pandemia causada pelo coronavírus fez com que esse cenário ficasse ainda mais preocupante. É importante reforçar que a Covid-19 é altamente perigosa e contagiosa até para aqueles que têm acesso aos recursos, né? Às poucas medidas que nós temos para barrar, né? Para diminuir o nível de contaminação, né? E que para a população carcerária, esses recursos são muito escassos e que torna o cenário mais delicado. Afinal, essas instituições prisionais, elas historicamente são caracterizadas por suas condições de extrema insalubridade, superlotação e violação de direitos básicos. E essas características somadas à vulnerável saúde da população carcerária acabam por compor um cenário perfeito para a proliferação em massa do vírus. Com o surgimento do coronavírus no Brasil, mais relatórios foram gerados, né, para realizar um levantamento da realidade das unidades prisionais na dinâmica desse novo vírus. De acordo com o Infopem, de 48.620 presos, 1.197 foram testados na SEAP. Os dados vão até o dia 20 de agosto de 2020. Esses números indicam a testagem de apenas 2,46% da população, por quaisquer dos métodos, né, SUAB ou teste rápido. Mesmo com poucos testes, 303 presos testaram positivo e 19 vieram a óbito desde o início da pandemia. Do começo do ano de 2020 até a data do relatório, houve 116 presos mortos, que é equivalente a um preso morto a cada 2 dias em 2020. E no contexto de pandemia, é um preso morto a cada 45 horas, sem levar em consideração os óbitos por causas indeterminadas e não testados. Nesse contexto pandêmico, o DPEM estabeleceu medidas para combater a proliferação do Covid dentro do sistema penitenciário, que, por um lado, né, essas medidas objetivam impedir a intensificação do contágio, mas, por outro lado, também evidenciam contradições e violações dos direitos dessas pessoas que estão em privação de liberdade. Uma das medidas efetivadas no sistema penitenciário foi a restrição da entrada de advogados, assistentes sociais, psicólogos e da Defensoria Pública. Também a suspensão das visitas de familiares. A gente problematiza que essas medidas ressaltam o caráter de aprisionamento e isolamento dos presos, que passam a ficar distanciados socialmente de seus familiares e dos profissionais, né, advogados, assistentes sociais e psicólogos, que no âmbito prisional viabilizam espaços de escuta, diálogo e acesso aos direitos sociais. Historicamente, as prisões brasileiras configuram como espaços de violação de direitos humanos e sociais, insalubridade, precarização de serviços, e a atual crise mundial causada pela Covid-19 apenas agrava esses problemas já existentes no contexto prisional brasileiro, como a seletividade e a precarização da execução da política de saúde dentro desses espaços. E com isso a gente conclui que pensar a política de saúde nas prisões brasileiras é evidenciar a ausência, a invisibilidade e a inconsistência dos dados oficiais, sendo de grande importância a realização de cada vez mais pesquisas para a gente desvelar essa realidade e poder subsidiar um debate crítico e também planejamento de novas políticas públicas, ressaltando o desafio da garantia dos direitos à saúde, educação, habitação, trabalho, assistência e previdência. A pandemia do Covid-19 evidenciou a necessidade dessas políticas no âmbito prisional e da sociedade brasileira. A lei de execução penal não ganhou a efetividade necessária à garantia e o acesso aos direitos da população presa. E tal efetividade, na verdade, seria configurada a partir da implantação de uma política penitenciária contínua, sob a responsabilidade do Estado nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, garantindo a intersetorialidade e a integralidade das políticas públicas. Nesse sentido, o campo da execução penal é perpassado pelas mesmas características e contradições da política pública de assistência social, não configurando a efetivação de um Estado democrático de direito ou um Estado social. Essas são as nossas referências. Obrigada.